que vocês possam trabalhar em dupla e ajudar a aprofundar mais esse posicionamento de vocês, tá? Tá faltando eu fazer um trabalho com a Bárbara e com a Ellen, eu já marquei com a Ellen quinta-feira. Falta marcar com a Bárbara, tem um horário às 8 na quarta, se ela topar, e a gente. Bárbara, essa Oi, semana boa noite. eu queria que dá essa questão de posicionamento, estava com muito com a Tá me agenda muito escutando? cheia. Tô. Ok. Estava com a agenda muito cheia. Quarta-feira às 8 você tem algo? Eu deixo meu filho na escola, é, Não, 8h10 eu tô de volta. peraí. Deixa eu ver o próximo cliente aqui, na quarta-feira. Deixa eu ver aqui, quarta-feira. É, dá para atender. Então, eu vou marcar você na quarta e a Ellen na quinta, às 14. A Ellen ficou de confirmar ainda, tá? Então, tá. O que que nós vamos, vamos ver agora, né? Nós começamos no modo negócio. E esse modo de negócio, eu vou abrir aqui vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Aí, compartilhando aqui o slide, né? Nós já trabalhamos essas perguntas, quem é o cliente dos seus sonhos, ou quem é o cliente ideal, né? Dentro disso, qual o seu posicionamento dentro do mercado que você vai escolher, do submercado e do nicho. Pessoal, tudo que vocês tentarem fazer, tá? Sempre parte de uma premissa, certo? De gerar valor ao cliente, transformação ao cliente, resultado na vida do cliente. E aonde está a, a maior necessidade dos clientes? E não adianta fugir disso, porque você vai cair nisso. Está nas dores dele e está nos desejos dele. Fim de papo. Então, toda a nossa comunicação com o mercado, toda a nossa proposta de valor, tudo aquilo que a gente for construir para se comunicar com o cliente, captar cliente, tem a ver com dores e desejos. Sempre. E para a gente entender esse cliente, a gente precisa saber exatamente quais são as dores desse cliente. Porque muitas vezes a gente não olha para isso de verdade, a gente olha de forma superficial. O Vitor, eu acho que entra um pouco na parte de necessidade do cliente, aquilo que o cliente necessita, cliente dele, né? Cliente dele necessita para. Ele vende produto, né? Ele vende produto que ele necessita para atender as necessidades dele. Então, os terapeutas, os profissionais, eles precisam trabalhar em cima da dor do cliente, né? E no posicionamento que nós fizemos, nós olhamos para isso, ó. Tá meio, deixa eu ver se eu ponho na tela cheia aqui, né? Então, o cliente, ele funciona assim, né? O que ele pensa e sente, como a persona se sente em relação ao mundo. Quais suas preocupações? Quais são seus sonhos? O que ele ouve? Quais as pessoas e ideias influenciam a persona? Quais são as suas marcas favoritas? Quais são os produtos de comunicação que ele consome, né?
Aqui nós estamos olhando o lado de como ele funciona, como é o que ele vê, como é o mundo em que a persona vive, como são seus amigos e o que é mais comum no seu cotidiano. O que ele fala e faz, sobre o que sua persona costuma falar, ao mesmo tempo como ele age, quais são os seus hobbies. Aqui você está conhecendo o cliente. Agora você entra, né? Quais são as suas dores? Do que sua persona tem medo? Quais são as suas frustrações? Que obstáculos precisa ultrapassar para conseguir o que deseja? Necessidades. O que é sucesso para essa pessoa? Onde ela quer chegar? O que a, a- aqui, acabaria com seus problemas, tá? Esse, esse, essa forma de enxergar, eu vou mais direto no posicionamento. Eu abro o posicionamento já questionando em relação às dores dele e aos desejos dele, né? O que ele pensa e sente, né? Então, o cliente ele tem um cenário, ele vive um mundo e ele vive um momento dele. Esse momento tem dores, tem desejos, tem emoções envolvidas nisso. Então, eu já vou direto. O que ele sente, o que ele pensa, o que ele ouve, o que ele fala, né? Você sabendo disso, você realmente vai descobrir entre essas dores que ele pensa, como ele pensa em relação a. Define as dores, tá? As dores que eu acredito que o meu cliente tem isso. E como ele pensa em relação e sente em relação a essas dores? Olha, o que ele ouve sobre essa situação que ele vive? Como ele vê isso daí? O que ele fala sobre isso? Isso é muito importante, porque aí você tem um aprofundamento para conhecer ele. Mas, por enquanto, você está no nível da hipótese. Você não chegou na causa raiz das dores. Você está no efeito. Por quê? Porque o cliente, ele percebe a dor de cabeça, mas ele não percebe a causa. Cabe a você entender as dores, sim. Sintomas, sim, né? Como ele reage com essas dores, como ele vê essas dores, como ele fala sobre essas dores, o que ele ouve essa situação de dor que ele está vivendo, tudo isso é importante. Mas se você aprofundar mais a relação com esse cliente na pesquisa, você vai entender que uma determinada dor tem uma causa raiz e que só dar um remédio para a dor de cabeça passar funciona. A causa continua. A dor vai passar por um período, mas ela vai voltar. Se você quer encontrar uma nova oportunidade para ajudar seu cliente, você tem que tentar ir mais profundo nele. Além do sintoma, quanto mais você entender o seu cliente, hoje, por exemplo, o meu cliente, o empresário, por exemplo, ele tem uma dor muito grande. Qual é? Eu acho que o Vitor não tem essa dor, mas algumas empresas que eu atendo têm. O líder tem, né? Ele é prisioneiro da empresa dele. Ele é um empregado de luxo da empresa dele, porque ele está no operacional da empresa dele e não consegue ir para o estratégico. Ele não consegue. Ele não consegue delegar, ele não consegue formar equipe. E ele está deixando muito dinheiro na mesa com isso. E quando ele olha pouco antes para a família,
ele vê o quanto que ele está ausente da família. Ele vê o quanto ele está ausente dos filhos. Ele vê quanto que a intimidade dele com a esposa, a relação com a esposa dele está abalada. E isso é sério, porque ele entra numa persona de empresário e de provedor e ele acha que basta ser só provedor. Estou falando do homem, mas tem o lado da mulher também, né? A mulher tem outras características, a dor dela, mas a dor do homem é, ele acaba, ele monta a empresa, ele começa a crescer, e ele começa a ganhar, e ele começa cada vez se envolver mais. Então, muitos empresários hoje, né, eu vou para aqueles que precisam de mim. A dor deles é essa, se sentir assim, casado com a empresa deles, refém da empresa deles. E mais uma coisa, a dor deles, tem uma outra coisa. Eles não estão num platô que eles não conseguem crescer, porque eles não conseguem formar equipe, eles não têm um braço direito ali para ajudar ele, né, a organizar, para ele. Outra coisa muito séria, qualidade de vida, ele não tem nenhuma, muitas vezes. Ele não vai numa academia, ele não tem uma alimentação correta, ele não se cuida. Ele tem um monte de sonhos que não estão sendo realizados. Ele trabalha, ganha dinheiro e provê, paga a conta. A gente chama isso de nível de sobrevivência. Então, quando ele abriu a empresa, ele falou: "Ah, vou ser livre, né? Vou desenvolver minha empresa, vou ser livre." Vamos olhar para o lado do profissional, do terapeuta, psicólogo. O que que acontece? A maioria, não estou dizendo, né? A maioria que eu conheço, que chega até pedindo minha ajuda, está na seguinte dor: eu não consigo avançar, eu não consigo ter o próximo, não sei, não tenho clareza do próximo passo, eu me sinto frustrada com, eu trabalho muito e ganho pouco, eu me esforço muito e ganho pouco. Tem gente que conhece menos que eu e ganha mais que eu, certo? E eu não consigo ter clareza do próximo passo que eu vou dar. São dores, são dores, né? Que o profissional, né, que trabalha com isso, tem que conhecer e tem que ter o caminho de solução. Porque muitos dos profissionais esquecem que, na verdade, eles não têm uma profissão, eles têm um negócio. Se eles pensar que eles têm um negócio, eles começam a pensar diferente. Então, aquele dentista que trabalha com uma cadeira só, que tem um limite de atendimento, começa às 7, termina às 10 da noite, está se matando ali, certo? Ele não pensa que ele tem um negócio, que ele pode transformar aquilo numa clínica. Mas aí vem uma série de bloqueios, tem outros que não sabem precificar, então trabalham, ganham, cobram menos do valor do trabalho que vale, porque estão presos ainda em reconhecimento, trocam dinheiro por reconhecimento. Então, tudo isso são dores, 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 que cada um de nós tem que entender. Agora, dentro dessas dores, tá? Aonde que eu vou me posicionar? Em qual dor que eu vou ser especialista? Qual é a única coisa que vai me fazer ser o cara que vai ser a solução para aquele cliente? Eu só posso responder essa pergunta se realmente eu souber quais são as dores do meu cliente. Se eu souber quem é o cliente
que eu estou buscando, né? Quem é o cliente dos meus sonhos? Para mim poder fazer todo esse trabalho de posicionamento, mercado, submercado, nicho, para oferecer para ele a solução. E não é uma melhoria, oferecer uma oportunidade para ele realmente, né, se libertar daquilo que está limitando ele. Você pode chamar de dor, pode chamar de outra coisa. Então, é muito importante entender que você tem que saber quem é o cliente que você quer atender. Nem todos os clientes são para você. Eu defino muito bem quem é o meu cliente, certo? Tem clientes que eu não tenho como atender, começando pela precificação, certo? Agora, eu sei quem é o meu cliente, eu faço o diagnóstico desse cliente para tirar dele realmente quais são as verdadeiras dores dele, o que tem por trás dessas dores. Eu analiso a condição dele fazer um processo comigo, porque muitas vezes, pessoal, eu já senti que o cliente não tem condição de fazer um processo comigo. Sinto muito, certo? Ele não tem condições. Não é nem uma questão, às vezes, financeira, é uma questão de postura. Ele está numa postura infantil, ele não está numa postura adulta para fazer um trabalho comigo, porque eu vou cobrar ele, eu vou exigir dele. Essa é a questão, né? Então, posicionamento, pessoal, é força. Se você nunca pensou nisso, se você nunca tem clareza de posicionamento, posicionamento é força. Agora, você tem que saber quem é o cliente, tem que conhecer profundamente as dores dele, os desejos dele, escolher uma única coisa, certo? Que ele tem como a dor principal, se especializar nisso e seguir. Como você se posiciona? Você tem que primeiro saber quem é o teu mercado. O teu mercado é... Nós temos... Deixa eu passar aqui. Vou continuar aqui. Então, defina quem é o seu cliente. Quais são os seus principais problemas, dores e desejos. Bom, certo? Eu vou passar os exercícios para vocês fazerem dúvidas. Eu vou passar algumas coisas aqui. Quem já fez posicionamento já avançou. Eu antecipei isso que eu vou ensinar hoje, tá? Segundo, que ele escuta, o que ele vê, o que ele faz, o que ele fala, o que ele pensa e sente. Então, o empresário, eu mapeei o que ele sente, o que ele fala, o que ele pensa. Ah, eu queria ter mais tempo para minha vida, eu não tenho. Ah, eu queria ter. Meu casamento tá muito mal e eu não tenho tempo para dar qualidade de presença para minha mulher. Ah, essas pessoas com quem eu trabalho só me dá problema, não são. Ah, eu não consigo formar equipe, já tentei, estou frustrado. A mesma coisa o profissional, olha, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo prosperar, eu trabalho muito e não ganho o suficiente. Olha, eu não consigo captar cliente, eu não consigo ter recorrência, tudo isso. Então, o que ele escuta, o que ele vê, o que ele faz, o que ele fala, o que ele pensa. Muito importante definir isso, né? E aqui, você... Deixa eu tirar daqui para você ver. Vou diminuir. Bom, qual é o problema mais específico, mais relevante do teu cliente? Descreva com clareza qual é o resultado final a ser alcançado. O topo da montanha. Ou seja, qual o problema específico
será resolvido, ou qual desejo específico será alcançado no final. O cliente precisa ter a percepção do resultado. E essa percepção do resultado tem que estar alinhada àquilo que ele deseja, que ele quer, que ele precisa. Não que você precisa, mas que ele precisa. Então, isso é uma das coisas muito importantes. Você ter essa descrição clara disso. Então, matriz de desejo, objeções para desejo da persona, ou dores da persona, ou necessidades da persona. E aí, você tem que estar preparado para as principais objeções das pessoas. Porque as pessoas, elas falam dos problemas, elas às vezes procuram você para ajudar elas na solução dos problemas, mas muito dessas dores, desses problemas, ela tem um ganho secundário. Ela, ela quer, mas não quer. Então, você precisa, ou ela cria uma objeção, eu não tenho dinheiro para pagar a tua terapia. Ah, eu não tenho tempo para me dedicar às aulas de mentoria toda segunda-feira. Eu não posso, não posso, não posso isso, né? E aí elas continuam aonde? No mesmo lugar que elas sempre estiveram. E aí vem um outro fator também, né? Sair desse lugar tem um preço. Sair desse lugar tem preço. Qual é o preço para sair desse lugar? Olha, eu vou ter que dar um passo fora desse lugar. E dar um passo fora desse lugar, será? Isso me dá medo. Isso afeta a minha sobrevivência. Melhor ficar aqui com essa dor que eu estou sentindo, mas aqui eu me sinto mais segura, né? Ah, mas sair desse lugar eu vou ter que estudar, eu vou ter que ter um mentor, esse mentor vai me pedir para fazer certas coisas, eu vou ter que mudar minha rotina, vou ter que mudar minha qualidade de vida, vou ter que investir, vou ter que adquirir conhecimento, recurso. Então, tudo tem preço, né? E tudo isso está nessas objeções. E você tem que entender o ser humano e saber lidar com elas. Porque senão para aí a tua venda. E tem também certas crenças, paradigmas, né? E que ela acredita, mas que não é verdade. E você precisa quebrar esse paradigma. De repente, ela construiu certos paradigmas sobre terapia energética, sobre constelação, sobre, né? Sem conhecer com profundidade isso, né? Sobre redes sociais, tá? Seja o que for. E esses paradigmas é que faz com que ela não chegue no final da história, tá? Então, você tem que estar preparada em conhecer profundamente as dores, os desejos, as necessidades do seu cliente, tá? Segundo, você precisa estar preparada para as objeções. Então, como é que você se prepara para as objeções? Você idealiza, você identifica quais as principais objeções e você cria, certo? Narrativas, cria maneiras de quebrar essas objeções. Paradigmas, a mesma coisa, são crenças, né? Você mostra o outro lado, mostra, de alguma forma, a constelação. A constelação me disseram que é uma coisa que não. Psicologia, não sei o quê, papá, papá. Então você tem que estar preparado para dizer que a constelação
não compete com a psicologia. A psicologia, ela é soberana na terapia. É que você indica muitos psicólogos para os seus clientes, mas tem um limite, tem, vamos dizer assim, tem um lugar para cada terapia. E a constelação, ela vai aonde a psicologia não alcança, que é a questão transgeracional, questão sistêmica, né? Que ela pode ajudar, potencializar o tratamento psicológico. Então, você tem que estar preparado para quebrar. Não tem briga, não tem conflito, não tem nada. E você mostra, se você tiver condição, você mostra. Se for consteladora, você mostra os depoimentos de clientes para essa pessoa que às vezes é muito desconfiada, né? E não, né? A minha forma, às vezes, para mostrar para a empresa é fazer um diagnóstico. Ah, mas eu não, constelação empresarial, como é que... Não, peraí. Posso te mostrar algo? Você me permite te mostrar? Então, vou marcar um dia, vou fazer um diagnóstico gratuito da tua empresa e vou mostrar para você o que é o diagnóstico sistêmico. E aí, o que que acontece? Eu abro o campo, ele começa a ver no diagnóstico a realidade que ele está vivendo. E eu falei, é isso? Nossa, como isso acontece? Pois é, você, a tua empresa tem uma consciência e uma alma. Nós estamos entrando em contato com essa consciência. É como se fosse uma computação em nuvem, certo? A gente acessa essas informações. Então, essas pessoas que estão aqui representando, elas estão acessando essas informações para ver como é que a tua empresa está. Ali, ó, ela está enfraquecida, tá vendo? É verdade? Não, sim, eu estou passando uma fase difícil, assim, assim. Eu vou colocar teus clientes para ver como é que eles estão em relação ao teu negócio. Os clientes pegam, viram as costas, estão saindo. Você está perdendo clientes? Estou perdendo clientes. Pois é, está aqui no diagnóstico. Você quer continuar assim? Então, a gente vai sabendo lidar com essas questões, né? Vamos lá, vou pular aqui. Então, ó, na bio de vocês, a primeira linha sempre é a promessa, né? A segunda linha é o resultado que você pode gerar, certo? E a terceira linha é uma chamada à ação. Normalmente, se você tiver um grupo de WhatsApp, se tiver um programa, se tiver alguma coisa para levar a pessoa para um grupo onde você possa se relacionar com ela, tá? Você precisa se relacionar com o teu lead. Você precisa relacionar com ele. Você precisa, a relação humana ainda é a que mais converte, é a que mais converte, certo? Você pode anunciar, você pode fazer criativo, você pode fazer um monte de coisa. Você tem que levar ele no movimento para você, certo? Para que você possa entrar em... Olá, Pedro, tudo bem? Olá, João, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Eu vi que você entrou no nosso grupo, né? Então, estou te ligando para a gente conversar, para me entender quais são os suas questões, que você, como eu posso te ajudar, e aí você vai inteirando, né? E oferece teu produto. Isso é uma das formas, né? Que chama prospecção ativa, né? A forma mais direta e simples. Existem outros tipos de funis, mas esse funil é o mais simples, é o mais direto, né? Que você pode converter clientes, tá? Mas a gente depois, lá na frente, a gente vai falar desses funis, tá? Posicionamento de mercado, né?
Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, todos nós que somos profissionais, tá? É muito raro acontecer da pessoa não se encaixar num desses cenários abaixo aqui. Ela não sabe definir com clareza qual o principal resultado que pode gerar para os seus clientes. Vocês estão aqui na mentoria para trabalhar isso. Acho que vocês não estão mais nesse estágio. Ela sabe qual o resultado pode gerar, mas não consegue comunicar isso de uma forma que gere desejo em seus potenciais clientes. Está aí a Bárbara que entende bem disso, tá? Se eu não tenho clareza do resultado que eu quero trazer para os meus clientes, se eu não tenho clareza do meu posicionamento de mercado, se eu não tenho clareza da dor que eu resolvo, como é que eu vou poder me comunicar de forma clara com o meu mercado, a narrativa que eu vou fazer em relação aos meus potenciais clientes? É difícil. Ela comunica o resultado, terceira condição. Ela comunica o resultado que pode gerar para um público que não tem interesse em alcançar tal resultado. Assim, não consegue ter atenção, muito menos vendas, ou todas as alternativas. Essa última acontece muito, né? E você tentar fazer um trabalho ativo para tu quanto é lado, sem ter definido com clareza quem é teu cliente, né? Mesmo em grupo de network, que é importante para vocês participarem, muitas vezes você perde muito tempo com um cliente que não tem nada a ver com você, certo? Então, mesmo no grupo de network, você tem que saber escolher os contatos que você vai fazer para não perder tempo. De repente, você vai atender, eu vou atender um tipo de cliente lá que não está no nível, no perfil que eu posso atender. Estou perdendo tempo. Só estou fazendo oba-oba, gerando, sei lá, pontuação, mas negócio que é bom, nada, certo? Então, a gente precisa ter clareza em tudo na vida, em tudo, tá? Então, definindo quem é o seu cliente, pense bem, se você não sabe a quem está servindo, é aquilo que eu falei, tudo o que você fizer é um palpite, porque não é você quem vai comprar a sua oferta de mentoria e terapia. Você precisa definir quem você servirá primeiro, qual o resultado essas pessoas desejam alcançar. Em seguida, pode criar as ofertas que eles desejam. Se você está em dúvida, por exemplo, o que você deve fazer para realmente se posicionar melhor aqui? O que você deve fazer? Você tem, na tua cabecinha, você tem hipóteses do que os clientes, você tem hipótese das dores do seu cliente, mas saber realmente, validar realmente, o que você tem que fazer? Escolher aí uns 10, 15 clientes, potenciais clientes, conversar com eles. Olha, eu estou fazendo uma pesquisa aqui, quero saber exatamente, eu sou terapeuta e tal, queria saber como a minha especialidade pode ajudar você, quais são as suas principais dores, suas principais dificuldades, problemas, dificuldades. E aí, dentro disso, você mapeia isso. Você mapeia isso e cruza com aquilo que você imaginava que são hipóteses. Agora, o que é importante, você, dentro desse mapeamento, você escolher aonde o teu lastro, a tua força, tem mais força. Então, muitas vezes, a gente cria um produto da nossa cabeça cabeçuda e acha que, olha, resolvi, esse é o produto, esse vai resolver. Aí você vai, põe esse produto, lança esse produto, nada acontece. Por que será? Porque não diz respeito a você, não diz respeito àquilo que você acredita, não diz respeito àquilo que você imagina que seja.
diz respeito ao cliente certo, à dor certa, ao desejo certo. Se já é difícil, esse mercado que não tem mais oceano azul, é só oceano vermelho, certo? Você tentar vender um produto que saiu só da tua cabeça, que não saiu do mercado. Esse é um dos grandes erros, né? Porque, ai, dá trabalho, né? Dá trabalho fazer um. Então, paga, você não tem dinheiro, você tem dinheiro, paga uma pesquisa, paga profissional, mas a maioria não tem. Então, você tem que fazer a sua própria pesquisa, criar um modelo, ir lá e fazer a pesquisa, para ver como realmente você pode ajudar, a que nível você pode ajudar, qual é o tipo de cliente que você pode ajudar. É uma empresa tal, é uma empresa X, é um cliente que trabalha. Eu vou me especializar em consteladores, divulgar essa, tá? Não sei, alguma coisa para definir. Ó, eu vou trabalhar com mulheres nesse nicho aqui, ok? Então tá, agora eu já falei sobre isso, mas vou repetir. O mercado ele está organizado da seguinte maneira: existe 5 mercados principais, tá? Ou desejos, pelos quais um produto ou serviço pode ser comercializado. Os 5 desejos, certo? Sem ordem específica aqui, é ser mais saudável. Todo mundo quer ser mais saudável. Ou não? Sim. Sim. Crescer na carreira financeiramente. Quem não quer? Ter melhores relacionamentos. Quem não quer? Se divertir, entreter, expressar artisticamente é outro mercado que existe. Se tornar uma pessoa melhor, se autoconhecer. Então, quando as pessoas compram um produto ou serviço, elas esperam obter determinado resultado em uma dessas 5 áreas de suas vidas. E é interessante que essas áreas elas se dividem infinitamente, principalmente no mundo de hoje multidisciplinar, né? Se você vê nos anos 70, antes da, antes da terceira onda, do choque, que a gente chama de terceira onda, o mundo era extremamente padronizado, tudo tinha um padrão. Tinha poucas revistas que falavam sobre determinado assunto. Canal de televisão era 3 4, não tinha multicanal, né? Ah, não tinha essa multiplicidade de produtos para atender a multiplicidade de desejos. Era tudo muito restrito. Com o choque da terceira onda, que a gente chama, o mundo passou por uma mudança incrível. Veio a multiplicidade infinita de produtos, de religiões, de credos, de tipos de família. Mudou. Família nuclear, ela foi mudando, ela foi migrando. Tipos de relacionamentos diferentes, certo? E veio evoluindo, veio passando por uma grande mudança, né? Então, várias formas de enxergar uma determinada coisa. Então, nós entramos no mundo da multiplicidade de produtos para atender o quê? Os desejos cada vez mais nichados, cada vez mais de um nicho específico. Então, cada uma desses mercados, certo? Ser mais saudável. Bom, ser mais saudável, você pode cuidar de nutrição, pode cuidar de performance, pode cuidar de dentro da nutrição, você pode fazer esse, você pode escolher um tipo de regime alimentar, tem 1,5 milhão de regime, você pode adotar um. Em termos de performance, tem vários tipos de exercício, de práticas, enfim, tudo que torna.
Suplementação, você tem N formas de suplementar. Então, você tem muitos nichos. Você não precisa ser a nutricionista tradicional. Você tem vários segmentos que vão surgindo, várias necessidades novas que vão surgindo, vários consumidores que pensam de uma maneira diferente, e você tem que estar ligado nisso. Você tem que surfar na onda. Crescer na carreira financeiramente, pô, né? Pessoas que aprendem inteligência financeira, pessoas que aprendem a investir, pessoas que hoje tem uma multiplicidade de novas funções, novas carreiras, né? E muitas vezes não tem nem gente suficiente para. Então, tem sempre os nichos. Então, a educação, né? Educação financeira, a educação empresarial, aí, tudo que envolve dinheiro, né? Empresa, empreendedores, investidores, profissionais de todos os níveis, aqui tá, todo mundo quer crescer, ninguém quer ficar no lugar que está. Então, você precisa olhar para isso e falar, bom, eu sou especializado na área financeira. Tá? Dentro da área financeira, quais os nichos que existem, né? Eu vou trabalhar, quem sabe, com mulheres que querem performar, e querem investir dinheiro, por exemplo. E N coisas que você pode fazer. Ter melhores relacionamentos. Isso aí, então, é infinito. Então, você pode dividir relacionamento com os filhos, relacionamento de casal, relacionamento entre pessoas do mesmo gênero, relacionamento, enfim, aí há uma multiplicidade. Divertir, entendimento, expressão artística também é algo que pode trabalhar com entendimento, com. Eu acho que aí entraria também turismo, né? E a parte artística mesmo, né? De teatro, entre outras coisas, né? E autoconhecimento, né? Que tornar uma pessoa melhor. Aí tem vários níveis também. Então, se você olhar dessa forma, como você vai definir teu nicho? Através de uma pesquisa bem feita, baseado na tua experiência, no teu lastro. Você também não vai dar tiro para todo lado, certo? Então, os supermercados descobrindo o seu nicho, tá? Então, ó, você precisa focar em apenas um desejo, né? Ou um desses desejos que eu falei, né? Então, ó, qual é a dor? Esse cara aqui, ó, é esse cara aqui que você tem que cuidar dele, né? Qual é a dor do seu avatar? Que será que ele está pensando aqui, né? Qual é o desejo do seu avatar, né? Então, esse é o cara que você tem que focar. Esse é o cara que você tem que entender. Esse é o cara que você tem que definir quem é o seu cliente. É ele, tá? Então, a gente já falou dos 5 mercados, né? E a questão do oceano, né? Quando os mercados começaram, havia apenas 5. As empresas que começaram a vender seus produtos dentro de cada mercado que não tinha concorrência, aqueles 5 mercados. Saúde, tal, tal, tal. Mas a coisa foi ficando mais complexa, né? Então, no livro A Estratégia do Oceano Azul, o autor, né, chama mercados que não têm concorrência de oceanos azuis. Mas, eventualmente, outras empresas viram o sucesso que alguém estava tendo nesse oceano azul e entraram para competir nesse mesmo mercado. E aí, logo, esse oceano azul recebeu dezenas de tubarões competindo no mesmo mercado e as águas ficaram vermelhas, né? Então passaram a chamar esse oceano que era azul de vermelho. Depois que os 5 principais mercados se tornaram oceanos vermelhos, as empresas começaram a procurar maneiras de criar
seus próprios supermercados. Novos oceanos azuis, dentro de 5 principais mercados. Dentro de cada desejo, existem várias maneiras de realizar esse desejo. E é isso que vocês precisam entender. E é aqui que os supermercados começam a ser criados. Então, existem várias maneiras de você atender um desejo. Existem várias maneiras de você curar uma dor. E aí é o teu nicho, é o teu supermercado. Quando as pessoas descobriram o seu supermercado, quando as pessoas compram um produto ou serviço, esperam obter um determinado resultado, certo? Em uma das 5 áreas das suas vidas. Então, a primeira pergunta que você precisa responder é: quais desses 5 desejos meus futuros clientes dos sonhos estarão querendo suprir quando entrarem para a minha mentoria? Para a maioria das pessoas, essa é uma pergunta boa e simples de responder, mas às vezes as pessoas travam por um dos dois motivos que eu vou passar. Então, ó, antes de eu passar o slide, isso se faz conversando com o seu cliente, né? Então, a pessoa, se você é um profissional, um terapeuta de autoconhecimento, esse é o desejo que elas querem. Elas querem se conhecer melhor. Se você é um terapeuta de relacionamento, elas querem se relacionar melhor. Se você é um terapeuta para ganhar dinheiro, elas querem empreender. Elas querem aprender a empreender, elas querem construir empresa, elas querem fazer transição de carreira, elas querem aprender a lidar com dinheiro. Se você é um profissional de ajuda, elas querem ter uma saúde, uma qualidade de vida, enfim, né? Então, para a maioria das pessoas, essa é uma boa pergunta e simples de responder, mas às vezes as pessoas, por um desses dois motivos, travam. Vamos ver. Tirar daqui para a gente ver melhor. Razão 1. Minha terapia, minha mentoria se encaixa para suprir mais de um desses desejos humanos. Normalmente, sua terapia vai ajudar as pessoas em mais de uma área da vida delas, mas sua mensagem deve se concentrar em apenas uma delas. É o que acontece com a gente. Eu estou atendendo a pessoa na vida profissional, mas daqui a pouco eu estou olhando para a família, eu estou olhando para a pessoa, porque não tem como. Se eu não arrumar a pessoa, eu não arrumo a empresa. Essa é a verdade. Sempre que você tenta fazer com que seu cliente em potencial acredite em duas coisas, preste atenção. Suas conversões geralmente são reduzidas pela metade. Na maioria das vezes, em 90% ou mais. Então, volta a falar. Embora você aplique outras ferramentas, ou que você consegue olhar para os outros desejos, outras dores, você tem que se concentrar numa única coisa para se comunicar, para se posicionar. Concentre em apenas um desejo a cada vez que for se comunicar com as pessoas. Isso é uma lei. Você pode pesquisar em todos os livros que isso vai se repetir, né? Razão 2. Eu tá aqui mentoria, mas mentoria, terapia, não se encaixa em nenhum desses mercados de desejo. Steve, essa é uma crença falsa. Até mesmo um aparelho de barbear se encaixa num dos 5 desejos. A vela, a vela do Vitor, né, Vitor? Qual mercado que ela se encaixa? Ó, saúde, carreira e dinheiro, relacionamento, entretenimento, lazer, diversão, autoconhecimento. Aonde mais ela se... Qual seria o principal, né?
principal desejo por esse produto? Tá me perguntando, professor? Desculpa, eu não entendi. Ó, Não, não, então, mas você está me perguntando, é isso? é. Ah, então, na realidade, assim, em termos da empresa, é financeiro crescer financeiramente. Isso é meu posicionamento, né? Mas o Tá, cliente que busca a vela, na minha opinião, ele está buscando uma conexão, né? Então, é autoconhecimento. autoconhecimento. Você vê que coisa? Autoconhecimento. Então, todo um contexto, muitas vezes, em relação à vela, tem que estar ligado à religião, ao autoconhecimento, à espiritualidade, né? Mais ou menos por aí, né? É, relacionamento. Tudo que você compra tem relação no nível mais profundo com o desejo de se desenvolver de alguma forma em uma das cinco mercados. Às vezes, mais de um desses desejos está envolvido, mas sempre tem um principal. Ou você quer melhorar sua saúde, ou ter relacionamentos melhores, ou quer se desenvolver como pessoa, ou quer crescer profissionalmente, financeiramente, ou quer se divertir e expressar artisticamente. É claro que alguém que quer ter melhor saúde, ou seja, ter um corpo melhor, ele no fundo quer melhorar o relacionamento dele. Mas o que vai puxar isso, certo? É, no caso, a saúde, né? Por exemplo, o cara que tem um objetivo financeiro, né? Criar ter uma renda, né? Um patrimônio e tal, no fundo, ele quer se divertir, ele quer viver mais a vida. Ou, no fundo, ele quer ter mais saúde com esse dinheiro dele. A propósito. Então, sempre tem um desejo secundário, mas sempre tem um desejo principal que você precisa entender esse jogo, né? Então, vamos lá, vamos continuar repetindo, mas para vocês entenderem. Quais são os submercados dentro do seu mercado principal que existem para tentar satisfazer o mesmo desejo? Então, eu vou passar exercícios para vocês, para que vocês possam aprofundar isso. Não vai ser muita coisa, vai ser perguntas estratégicas, mas que vai ajudar nisso. Qual é o submercado em que a minha terapia mais se encaixa? Essas pessoas estão dispostas e aptas a investir para se desenvolver nesse submercado? Se sim, por que você acha isso? Então, veja bem, são perguntas que vai te ajudar a descobrir seu nicho, que vai responder às tuas dúvidas, que vai trazer clareza para você definir, principalmente, a sua única coisa. Ah, mas eu tenho tanta, eu sei fazer reiki, eu sei fazer. Não é. Tudo isso são técnicas e ferramentas. O cliente não vai querer saber como, ele vai querer saber se você realmente, através das ferramentas que você tem, das técnicas que você tem, das habilidades que você tem, você resolve aquela dor da qual você é o cara. O cara quer ter mais saúde. Você está no supermercado, por exemplo, nutrição, e você está num nicho específico que você tem um tipo de dieta que vai devolver ele mais saúde. É uma dieta diferenciada, com suplementação, enfim. É isso que ele quer saber. Ah, como eu vou fazer? Quer saber como você vai fazer? Ele pode até se interessar, mas não é o caso. Você que vai saber que melhor é aplicar nele, certo? Para gerar o resultado que é preciso. Mas você está posicionado ali, ó. Está naquele lugar ali.
Bom, aqui eu vou parar aqui. Vou passar depois um exercício para vocês destravar a sua definição de nicho, posicionamento e criação de uma oferta encaixada. Então, esse trabalho de dupla, deixa eu ver qual é o próximo aqui. Tá. As mesmas perguntas. Tá. Aqui tem uma série de perguntas que eu vou passar depois para vocês. Então, eu vou agora sair daqui. Bom, isso que eu apresentei hoje na aula, nós vamos transformar um exercício para vocês. Vocês pegam o material que vocês já fizeram comigo de posicionamento para ajudar e vocês vão sair com uma clareza de quem é o cliente e qual é a dor que você resolve, qual é o desejo que você atende, qual é o teu mercado, submercado e nicho. E essas perguntas esses exercícios que a gente vai fazer, vai ajudar vocês a trazer essa clareza. E depois nós vamos para um outro nível, né? Como a gente vai captar cliente, como a gente vai comunicar isso, quais são as estratégias, vou passar algumas coisas nesse sentido para vocês, tá? Ok? Agora eu tenho tempo aqui para perguntas, dúvidas, perguntas. Vanessa, vai aí. Me responde de maneira simples, mesmo que para você ainda pode estar confuso, tá? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tá? Ó, liga teu microfone aí. Tá, eu te pergunto o seguinte: você lembra dos 5 mercados? Uhum. Tá, ó, saúde, financeiro, crescimento profissional, relacionamento, divertimento, artístico e, finalmente, autoconhecimento. Qual deles você atua? Saudável e saúde. Bom, É o primeiro, né? tá. Dentro desse supermercado de saúde, qual seria o teu submercado? Saúde. Você é nutricionista? Não. Você é uma terapeuta? Sim. Essa, essa terapeuta, ela tem uma definição? Sou uma terapeuta o quê? Integrativa. Terapeuta, então, ó, meu mercado é saúde, eu sou uma terapeuta integrativa. E qual é o seu nicho? Qual é a dor? A pessoa quer ser mais saudável através do que você faz, dessa terapia integrativa. Qual seria a principal dor que você resolve? Como você se posicionaria como... Porque, ó, você concorda comigo que terapeuta integrativo é bem amplo? Sim. Alguém que está de fora, você vai se posicionar lá no Instagram, por exemplo. Eu sou terapeuta integrativo. Eu quero que você seja específica agora no nicho. Qual seria o teu nicho, o teu subnicho, nicho, subnicho? Aquilo que você vai se apresentar no mercado e é a essência mesmo do teu trabalho, que revela a principal dor, embora tenha outras dores que você resolve também. Mas como você vai atrair esse cliente? Qual é a dor principal?
Você já fez algum trabalho, né, com a Barbie, inclusive, né? Sim, eu acho que está se direcionando para algo baseado também na minha vivência e no que aconteceu comigo em relação à ansiedade. Então, você é uma terapeuta integrativa. Qual que é a tua, vamos falar assim, qual que é a tua principal técnica? De abordagem Qual que é a tua principal técnica de aplicação? é com o método Forfil. Tá. Então, você é uma terapeuta integrativa, né? Especializada na técnica. Qual é a técnica? Uhum. Qual é a É técnica? Forfil. Perfil. Tá. Eu não sei exatamente o que que é perfil, né? Precisava ter maior clareza sobre isso. E aí entra a tua promessa. O que que esse perfil resolve? O que que ele resolve? O que que ele ajuda as pessoas? As A pessoas, encontrar a causa raiz da ansiedade. então você trabalha através do perfil os problemas de ansiedade, é isso? É o que está se direcionando, ao meu ver, né? Eu não tenho isso, um subnicho muito definido. As Então, pessoas que estão te procurando, elas te procuram por quê? dores Opa, físicas, opa. ah, e sobrecarga. Aí você está falando outra coisa para mim. Está falando que você cura a depressão. Ansiedade. Eu falei que eu estava me direcionando para isso, que tava, Mas quem está te procurando? as principais queixas são essas. E por que que você não olha para essas queixas e atende essas queixas aí? Não, Especializa em queixa. eu atendo, mas é que Mas eu por acho que que você complicado está de escolher um olhando? E nicho. por que que você está olhando para a ansiedade se o cliente que está procurando você e você está resolvendo o problema desse cliente? Eu tenho bons resultados com os depoimentos das pessoas que eu estou acompanhando. Tá. E você não quer se posicionar É como. que é que é muito variado, professor. Eu não sei te dizer Não, tem variado, ó. algo Não, é variado, tudo algo é variado. exatamente. Não, tudo é variado. Tudo é variado. Mas eu estou Pois te é, eu tenho falando, dificuldade nisso. tá? Você pode até curar a depressão, tá? Você pode até dizer que essas dores sejam uma somatização do emocional, certo? Mas aí eu te pergunto, o cliente, ele está ligado ao efeito, à dor que ele está vivendo. A dor é dores em geral, né? Você lida diretamente com dor mesmo, a dor mesmo, não é a dor de alma, a dor existencial, a dor emocional. É o subproduto, é o subproduto. Mas você resolve, você está resolvendo essa dor física? Você resolve a dor física dos seus clientes através da aplicação dessa técnica? Já resolvi várias dores físicas. E por que que você fala para mim que teu nicho é a depressão? Não, eu falei que eu estava me encaminhando para ser no caminho da ansiedade. Eu não falei que estava definido. O senhor me perguntou e eu respondi o Ah, que mas eu mais te eu estou pergunto. É no engraçado caminho. você. Porque eu atendo de tudo um pouco, então ainda está muito amplo, eu não consegui escolher uma coisa específica. Tá, mas você E não. a pessoa que tem ansiedade, ela tem gastrite, e tem aquilo, e tem aquele outro. Não vem me procurar por uma O coisa que só. você faz primeiro com essa pessoa?
Você percebeu que você tem um campo? Qual que é a porta de entrada dessa pessoa para você? É a dor física ou não? Eu acho que dor física e emocional, as duas. As duas. Tá. Então, a dor física e emocional. É isso? E o que vem primeiro? A dor emocional? Primeiro vem a dor emocional. Eu estou sentindo uma Depois dor. vem a dor física. Não, eu estou chegando em você com uma dor incrível aqui, ó, na minha perna, que tem a ver com o que eu estou vivendo emocionalmente. Sim, a origem é emocional. Você então trata as duas coisas, então. Você trata o Sim, porque emocional, segundo o método, toda dor tem uma causa raiz emocional. tá? Então, mas eu quero saber o seguinte: esse cliente, ele viria para você como? Pela dor física ou emocional? Não, eu tô provocando você porque é interessante essa conversa. Porque eu sei que todo, todo, toda doença física sempre tem um componente emocional ou até sistêmico. Mas esse cliente, ele procura você falando, ele te procura por que motivo? Pela dor física, em primeiro lugar. Dores físicas e dores emocionais. Eu não Fala de consegui uma ver dor algo que se emocional sobressaiu me ainda. fala de uma dor emocional que ele te procura. Ansiedade e sobrecarga emocional. Você já tratou de cliente só da dor emocional ou trata das duas? É que se o meu olhar é integrativo, eu não vou olhar para uma coisa só, eu vou olhar ele como um Tá, todo. Então, eu vou cuidar entendi. tanto, o olhar, a abordagem é tanto emocional quanto Tá, então, física. tá. Não, Agora, não seria integrativo, seria, tá. Então, não tem como você tratar de uma coisa sem tratar a outra, né? não exclui a outra. Assim, segundo Caminha junto. Só você precisa caminha junto. encontrar uma forma de se mostrar no mercado, tá? Uma Essa é a minha peça que dificuldade. integra essas duas coisas. Pronto, tá tudo certo. Por isso que eu não tenho uma promessa clara, porque eu Né? não consegui definir isso ainda. Isso fica muito confuso para mim. E o que está precisando para você ter essa clareza e definir essa promessa clara? Eu acho que ter a interação com mais pessoas, que Tá? daí eu vou fazendo a coleta de dados Perfeito. e isso vai se mostrando, né? Vai Tá. se tornando claro para Você mim. está trabalhando nisso, então. Sim, Tá. Então, eu vou passar. Você está com quem? Você está fazendo exercício com quem, com a Maristela. Maristela? Então, vocês vão fazer exercício juntos, Uhum. né? E vão trabalhando isso com profundidade. Eu entendi. Uma coisa está ligada à outra, né? Então, você Sim, trabalha, na verdade, simultaneamente. Não tem. sim, de forma simultânea. Uhum. É, tá, ok. Vai fazer os exercícios que você vai acabar, tá? Bom, Tá bem, professor, obrigada. tá. O Ellen, Sim, me fala um pouquinho do teu mercado. Qual seria então, esse teu professor, mercado? eu tenho dificuldade também de achar o Todo mercado. mundo, todo mundo. Até eu, Obrigada, Ellen. até eu tive, né? É Fala. porque assim, construir casa, aonde que se encaixa dentro de todas essas, O que que você acha? sabe? Eu não achei, tal, eu não sei se é lazer. Ó,
Tudo Eu não encaixa, sei se é tudo lazer. encaixa, né? Ser mais saudável encaixa? Sim, um pouco. Não, mas é o principal, construir casa é ser mais Assim, saudável. a minha impressão é que tudo encaixa um pouco. Ó, eu acho que o Eu estou teu procurando minhas anotações. construir casa tem muito a ver com profissão, dinheiro, empreendimento, tem a ver com isso, certo? Não tem? Com investimento, É, não é? é que eu fiz umas anotações, mas eu não É. encontrei. Você é uma profissional que constrói casas, que faz projetos para construir casas, Uhum. que pode servir tanto para morar como para. Tem o subproduto aí, claro que tem, né? Sim, sim, a questão só é achar o O principal. subproduto Eu seria, penso, subproduto seria realizar o sonho da família, né? eu penso o que eu mais acho que se encaixa, apesar de vários se encaixarem, seria a questão do lazer, porque a pessoa O quer uma lazer, casa tá bom. basicamente meio, Então, né? tá, se você trabalha numa região, por exemplo, na minha região não tem lazer, o pessoal constrói para Aham, investir, certo? aham, Onde o pessoal constrói para investir, para ganhar dinheiro, para morar, certo? entendo. Tá? Aham. Em Búzios, quem sabe seja lazer. Isso Eu é acho que narrativa, é. tá? Certo? E dentro É. desse lazer, que é a parte de. Qual seria o nicho teu? O Mas eu nicho seria ainda, projeto de arquitetura. sim, Hã? ainda eu vejo você na área de. Subproduto é o lazer, mas eu vejo você lá no financeiro ali, no, Aham. na área de Como um profissional. Por investimento, exemplo, um né? corretor de imóveis, ele está nessa área aí, certo? É. Isso aí, né? Um arquiteto está nessa Então, área aí. deixa eu anotar aqui. Engenheiro está nessa área aí. O nicho. Profissional, de carreira, de ganhar mais dinheiro, de crescer como profissional. Você não quer crescer como arquiteto? Aham. Tá, o teu subproduto pode ser, Sim. você pode ter um segundo mercado ali, né? Que é, quem sabe, lazer, tá? Mas o que que você quer mais hoje? Você quer como profissional crescer profissionalmente, ganhar mais Sim, dinheiro, sim. é ou não é? Então a gente tem que parar de também de achar que sair, né, da essência do negócio. No fundo, o que que você quer? Você quer ganhar dinheiro, você quer crescer Aham. profissionalmente, fim de papo, entendeu? E a narrativa tem que Sim. ser em cima dos projetos que você faz. Aí o contexto, sim, o contexto ele pode, para atrair, ele pode ter esse lado mais, certo? Mais de, sei lá, não é divertimento, mas de lazer, mas é investimento, né? Alguém que constrói algo, É, a maioria é investimento, né? é, Professor, é sim. Oi, eu queria até perguntar um negócio para o senhor, para pode saber se na perguntar. realidade fez sentido, né? Fez sentido a minha visão com relação à sua pergunta lá no início, né? Porque você já tinha feito essa pergunta para a gente, né, num dos exercícios e provocado a gente a essa questão. E assim, e é realmente bastante difícil da gente conseguir É, ter uma definição e clareza se a gente não se coloca, né, nisso e pensa a respeito da situação. Mas eu acho que assim, existem duas formas da gente avaliar isso, e aí o senhor me corrija se eu tiver errado. Primeiro, como é o meu posicionamento diante do que eu estou fazendo? Esse é o primeiro ponto. Tá bem. Então,
todos nós, como nós buscamos o Senhor para uma mentoria, que basicamente representa um autoconhecimento para a gente buscar um novo nível no nosso negócio, todos nós, diante de nós mesmos, estamos buscando o negócio. Então, nós passemos, que nós possamos passar a nos enxergar como empresários. A Bárbara no nicho dela, a Vanessa no nicho dela, a Ellen no nicho dela, cada um de nós. Então, eu visualizo a sua pergunta de duas visões. Tá, Como eu me vejo diante do meu negócio. Acho que sim, todo mundo acaba se encaixando nessa questão de se ver como empresário. A perfeito. Vanessa se vendo como empresária, ela vai chegar e falar assim, tá, como que eu vou atender o meu cliente? Eu vou ter um posicionamento de, tá bom, eu vou fazer uma pesquisa bem com dado, vou fazer uma entrevista e, a partir disso, achar uma hipótese para que eu possa atender uma necessidade do cliente. Super integrativo, como a Vanessa falou. E Sim, aí, como eu vou atender ao meu cliente? Como vai ser o meu posicionamento? Qual o mercado que eu vou atender? Aí sim a gente vai poder ter uma abordagem da saúde. Eu, Victor, vou ter a abordagem do autoconhecimento. A Ellen, ela pode vender para o cliente dele uma história, uma ideia de, dependendo da localidade, um projeto em que ele vai estar no investimento. Então, o posicionamento da Ellen com o negócio dela vai estar alinhado com a mesma visão. Mas se a Ellen optar por casas de veraneio, pode ser um investimento, mas às vezes pode ser a família querendo um local para lazer. Então, acho que vai estar muito posicionado ao caso em que a gente vai estar trabalhando, né? Então, a Bárbara também vai estar alinhada no negócio, porque ela trabalha com as redes sociais, com o posicionamento da mulher, então ela vai enxergar, vai entregar um produto para a mulher que vai estar, tem que se ver como empresária, como empoderada. Então, acho que talvez a gente dividir eu diante do mercado e qual mercado que eu vou atender. Isso, para mim, quando eu dividi essa visão, facilitou um pouco a minha vida. E aí eu comecei, calma aí, eu acho que aqui está fazendo um pouco mais sentido. Entende? Então, eu queria compartilhar Quando você com o fala assim, grupo, qual mercado que eu vou atender, você está nichando, sim, certo? Aí é um posicionamento, uma escolha, certo? A Vanessa perfeito. está escolhendo, tá experimentando, está escolhendo, né, o mercado que ela vai atender, né? A Ellen, a mesma coisa. Só que aí não tira essa questão de que o mercado que eu vou atender, né? Ó, dentro desse mercado meu, desse subnicho, né? Esse mercado profissional de carreira, de ganhar dinheiro, eu sou arquiteta, aí como você vai se posicionar é dentro de uma realidade que você tem, né? Qual é o cliente que você quer atender? O cliente que quer investir, seu projeto vai ser de uma forma. O cliente que quer lazer, quer ter uma casa de veraneio, o teu projeto vai atender o desejo dele. É sempre o cliente que vai determinar, mas você nunca vai deixar de ser arquiteto. Mas é o cliente que vai determinar como vai sair esse produto teu. É o produto que ele deseja. O Vitor tem razão. Então, é o produto que ele deseja, certo? Não, eu desejo construir uma casa Então, aonde está a maior demanda, aonde está a maior capacidade para você vender, você vai focar nisso, certo? Você vai criar o contexto do teu posicionamento para atrair esse tipo de cliente, e você vai se especializar nisso. Agora, não quer dizer que você não vai fazer um projeto para quem quer investir, por exemplo. Então, muitas vezes, o que está mais fácil para você, o que está mais afinado com a tua alma, é o cliente que busca o lazer, que busca construir uma casa de lazer gostosa para levar a família, entendeu? Agora, é, isso não vai tirar você do teu mercado, né? De ser um profissional. O nicho é algo muito específico mesmo. É até digo, o teu negócio pode ser até um subnicho, certo?
A Vanessa está descobrindo também, certo? Ela vai se posicionar dentro dessa coisa que ela chama terapeuta integrativa, ela vai se posicionar numa especialidade. E você também, tá certo? Então, quem é o seu cliente? É o cara que, é o cara que procura investir aqui só investimento, tá? Você quer construir para vender, tudo bem, está na cara. Para morar, tá, é outra coisa. Mas por trás sempre tem alguém que fez para investir e para vender, tá? Você pode optar, sim, por um posicionamento mais de uma arquiteta para construir casas de veraneio, casas de lazer, se especializar nisso. Vê aonde tem mais força, aonde você vai comunicar e essa comunicação vai dar retorno para você, tá certo? Tá? A Vanessa tem que descobrir também, né? A Bárbara, a mesma coisa. A Bárbara, ela é da área profissional também, de redes sociais, marketing digital, né? Agora, essa área tem várias coisas, várias divisões de funções. Tem uma pessoa que cuida de tráfego, tem outra que cuida de copy, tem outra que cuida. Eu não sei aonde você vai se posicionar. E isso é importante. Aonde você tem mais lastro, tem mais competência, que é importante também, mais conhecimento, onde você pode realmente ajudar o cliente na solução que ele precisa. Ou pensar como empresária. Eu sou uma profissional de marketing digital e eu tenho parceiros que trabalham para mim. Pego o projeto, eu não sou de tráfego, tem um cara de tráfego, eu não sou disso, tem outro cara disso, certo? Você pensa em termos de negócio, certo? Várias formas de você se posicionar, certo? Você vai colocar o cara na rede, vai precisar de criativo, vai precisar de tudo isso. Você pode trabalhar com projeto, cobrar X mensal nesse projeto, e aí você tem alguém para fazer dentro desse pacote, tem tantos criativos, aquelas coisas que você conhece dentro da tua área, certo? Ó, você vai pagar R$ 1.200 por mês, eu vou te dar 5 criativos, 5 não sei o quê, tráfego eu não faço. Se você quiser tráfego, tem mais uma pessoa que cobra lá R$ 700 por mês de tráfego, certo? E você vai trabalhar com pacote. Vai cobrar lá X por mês, vai ter X clientes, e você vira uma empresária mesmo de marketing digital, certo? Você começa a ter parceiros aí, certo? Você tem que ser expertise, os outros têm que contribuir, cada um na sua especialidade, né? Cada um vai ter uma participação nessa história. Você tem que ver quais os modelos que estão funcionando hoje, né? Outro dia eu liguei para um cara que é de marketing digital, ele falou, olha, eu trabalho da seguinte forma, eu estudo teu, não meu, né, de um cliente meu, né? Estudo ali, vejo, nós temos dois, três tipos de pacote, onde tem menos, é um custo menor, mas tem menos coisas que a gente faz, menos criativo, menos ações, outro paga um pouco mais, tem tanto e tanto, e tem o prêmio, que é um pacote completo, onde até tráfego entra nesse pacote. Então, ele é um empresário, né? Ele é um empresário. Ele coordena todo esse pessoal. Agora, no seu nível dele, né? O nível que ele está, né? Então,
Você tem que descobrir qual é o teu lugar aí nesse mercado digital. Tem muito sub, subnicho, né? Tem muito subnicho, né? Tem que experimentar. É como... Não tem jeito, tem que experimentar. Certo? No mercado maior é isso que o Vitor falou. Você se posiciona uma profissional de marketing. Você quer crescer nisso. Mas você precisa ser quem a Barba é no mercado do marketing. O que ela é boa? Qual é a dor que ela atende do cliente? Qual a dor que ela vai divulgar que ela atende? Que ela é boa. Entendeu? É isso daí. Bom, eu vou depois, durante a semana, eu vou desenvolver os exercícios, tá? Para passar para vocês trabalhar em dupla. Para não perder esse contato de dupla, até o final nós vamos trabalhar em dupla, tá? E, e Bárbara, então, às 8 na 8h15, né? 8 na quarta, e a Ellen na quinta, Ellen, confirma para mim, tá? Tá? Vamos ver se a gente fecha isso, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não. Vou colocar a aula, meu Vitor. Eu não vou esquecer, não. Então, eu vou encerrar a gravação.